conheço muito bem o Zoom. Eu não conheço muito bem o Zoom, então vou partagear. Vou conseguir daqui. Achei. Tá funcionando. Compartilhamento da tela. Ele tá funcionando, mas a gente vê É, a parte de edição. tá. E agora? Agora tá ok. Então tá, eu tenho tendência a falar um pouco demais, mas vou tentar falar rapidinho, uma apresentação curta para a gente poder depois conversar sobre eventuais questões, para pessoas que desejam estudar no Grupo INSA. Então, aqui eu vou fazer uma pequena apresentação, né? O Grupo INSA não é uma só instituição, ela é formada é um grupo de escolas de engenharia, é um grupo com 7 INSAs e escolas de engenharia e 6 escolas parceiras. Essas escolas parceiras não entram no nosso programa de intercâmbio, mas elas têm a vocação de se tornarem um dia escolas do Grupo INSA. Por que que eu estou dizendo isso? Porque o Grupo INSA também não surgiu de um dia para o outro. Ela começou na época, nos anos 60, com o INSA de Lyon, e aos poucos outras escolas de engenharia foram integrando o grupo. Então, a grande maioria das escolas do Grupo INSA são escolas com dezenas de anos de história, até mais, apesar de terem integrado o Grupo INSA recentemente. Por exemplo, Estrasburgo, que eu conheço, é uma escola centenária de engenharia, mas integrou o Grupo INSA em 2003. Ah, bom, no slide vocês podem ver calmamente, talvez nós temos vários projetos europeus, como o ECIU, a gente participa do Shift Project, que é um projeto ah, ligado ao desenvolvimento sustentável, que talvez vocês conheçam. A gente tem várias atividades juntos, mas cada escola tem as suas particularidades, e isso tem que ser sublinhado, principalmente se vocês se interessarem em estudar no grupo, de olharem especificamente os conteúdos de cada instituição, porque os INSAs não são todos iguais. Globalmente, então, o INSA tem a formação de engenheiro como no Brasil, em média, né, de 5 anos de estudos. São escolas de engenharia pública, elas são associadas ao Ministério da Educação Superior e da Pesquisa, e o diploma de engenheiro na França, ele é garantido pela CTI, Comissão dos Títulos de Engenheiro, que avaliam a formação e, normalmente, se tudo está preenchido, todos os requisitos são preenchidos, cada instituição recebe uma autorização de 5 anos para poder dar o diploma de engenheiro. Essa CTI que dá uma grande dinamismo nas formações de engenharia da França. Com relação ao Brasil, a gente tem uma impressão que está sempre mudando o programa de estudos da França, e é um pouco verdade, e justamente por causa da influência da CTI. A CTI, ela avalia de acordo com as necessidades do mercado, com necessidades humanas ou problemas da sociedade, questões da sociedade, eles acrescentam novas matérias, ah, ah, ajudam as escolas a ter um programa de qualidade. Então, realmente, a gente tem a impressão, do ponto de vista da formação no Brasil, que o programa da França está sempre evoluindo, e é um pouco verdade. Isso tem os seus efeitos no caso de dupla diplomação, quando tem que fazer a validação dos créditos. Às vezes tem que levar em conta que alguma matéria mudou de nome, ou evoluiu, juntou com uma outra. Então, é normal ter alguns ajustes, mas isso é uma tarefa dos professores de vocês, não exatamente uma preocupação. Missões das escolas do INSA.
aqui eu apresento simplesmente para lembrar que elas são realmente muito próximas com as missões das escolas brasileiras. Então, formação inicial de engenheiros, também formamos arquitetos e, e a parte de doutores, né, a parte de pesquisa. A pesquisa é um elemento muito importante no Grupo INSA. Vou apresentar daqui a pouquinho algumas possibilidades, algum número de laboratórios, temáticas. A formação contínua, também como no Brasil, é uma das missões do Grupo INSA, e a promoção dentro do, né, do ambiente social e profissional, promoção, né, da ciência e de cultura técnica. Não muito diferente das missões das universidades públicas brasileiras. Alguns números para dar umas ideias da ideia da escala do grupo, né? Então, o grupo tem atualmente em torno de 16, 17 mil estudantes, algo como uma universidade média, né? 3.100 engenheiros, 35 arquitetos e 30 urbanistas são graduados cada ano. Atualmente estão praticamente 1.300 doutorandos, um número que é um esforço permanente e razão de orgulho atual do grupo é o fato de ter 42% de estudantes do sexo feminino nos primeiros anos, tem um pouquinho mais. Ahn, Esse é um esforço permanente, é um trabalho do grupo, por isso que a gente mostra e sublinha. 33% dos estudantes recebem uma bolsa de estudo. Essas bolsas de estudo na França são normalmente associadas a critérios sociais. Isso também é um esforço, um trabalho do grupo para poder incluir pessoas de horizontes diferentes e não apenas fazer aquela manutenção de uma elite, filhos de engenheiros que se formam em engenharia. Então, realmente, quanto mais bolsistas, maior a mistura social dentro da escola. Então, isso é um número muito importante para a gente. Outro número que é muito importante é o fato de quase um terço, né, 27% são estudantes de origem internacional. Então, realmente não, as escolas são super bem preparadas para receber estudantes estrangeiros e dificilmente um aluno, um brasileiro vai se sentir sozinho, não vai ser o único estrangeiro na turma, então é uma coisa realmente importante. Para dar uma ideia, o grupo já formou em torno de mais de 100 mil engenheiros que podem trabalhar, que trabalham por todo o mundo. Então, o engenheiro do Grupo INSA, ele realmente tem o diploma permite, evidentemente, trabalhar na França, na Europa, facilmente, mas o diploma é bem aceito em todo o mundo. E só para dar uma ideia, então, 3.800 funcionários em geral do grupo. Bom, pequeno detalhe, né, essa importância dos deslocamentos, né, da parte internacional. O grupo recebe, então, em torno de um terço dos efetivos são alunos estrangeiros. E para se tornar engenheiro, receber o diploma na França, é obrigatório a mobilidade internacional. Então, todos os alunos são obrigados a realizar um certo número mínimo de meses no estrangeiro. Pode ser um semestre, pode ser um estágio no exterior, mas ele é obrigatório. O estudo de línguas é obrigatório dentro da escola. Para obter o diploma é necessário ter uma certa pontuação no teste de inglês, o TOEIC, e no caso de estudantes brasileiros, ainda é exigido, claro, naturalmente, um diploma de francês. Aqui é só para, é um slide um pouco complicado de entender, mas é só para dar uma ideia um pouco das diferenças entre cada INSA, dentro dessa formação então, de 5 anos, que é a mesma para todos. Os 2 primeiros anos podem ser diferentes, 2, 3 primeiros anos podem ser diferentes, de acordo com se tem um ciclo básico ou não, se, por exemplo, ah, os alunos já têm um curso atribuído desde do início. Mas o que é importante salientar aqui que é, no caso de duplo diploma, o que vai interessar vocês, normalmente, ou um intercâmbio,
Os alunos entram no quarto ano, onde todos os cursos estão bem definidos e não tenha nenhuma ambiguidade, seja qual for dos INSAs. Então, aqui tem mais algumas informações. Então, para poder vir para a França, um, um, um nível B2 em francês e inglês vai ser exigido. O inglês vai ser, no caso do duplo diploma, vai ser feito um teste na França, né? Esse período, no caso do duplo diploma, né? 2 anos, são compostos, 2 últimos anos são compostos por 3 semestres acadêmicos e mais um último, normalmente o último semestre de estágio em indústria ou laboratório. E uma coisa que é importante, na França, os estágios eles não são feitos como no Brasil, em paralelo com a formação. Eles são realizados em tempo integral. Então, existe esse estágio de 6 meses que ah, que é associado ao trabalho de conclusão, onde tem uma defesa, tem um relatório bem elaborado que deve ser escrito. E existem outros dois estágios menores durante as férias de verão. Mas são estágios full-time e a mesma coisa, quando o estudante está na escola, realmente é só para estudar. Trabalhar em paralelo é muito complicado. A, a grade de horários não é feita para isso. Ela é bem compacta, tem bastante aula das 8 às 5 da tarde. É difícil trabalhar em paralelo. Só para dar uma ideia rápida dos diferentes áreas de especialização do INSA. Aqui, então, vai de biotecnologia, passando pelos cursos clássicos de engenharia civil, elétrica, mecânica, informática. ah, mas uma coisa que é importante, isso é o conjunto de todos os INSAs, não tem essas mesmas formações em todas as escolas. Então, sublinho mais uma vez, dependendo da área da engenharia que vocês fazem e o tipo de assunto que interessa, realmente um INSA pode ser mais pertinente que um outro. Então é importante, muito importante de fazer esse trabalho de olhar o programa de estudos. Depois a gente vai poder discutir direitinho como fazer isso, mas é só procurar Programme d'études em francês, ou programa de estudos, ah, e bota INSA e procurar em cada um deles e vai ter acesso a toda a grade curricular, com todas as súmulas. Então, isso é bem importante de ser feito para poder escolher qual escola se adapta mais ao seu projeto pessoal, profissional. Aqui a parte de pesquisa, né? Então, também a parte de pesquisa são intimamente associadas às áreas de trabalho do slide anterior. Então, o INSA tenta regrupar, faz um certo tempo, toda a pesquisa em 5 desafios ah, societais. Então, energia e desenvolvimento durável, meio ambiente, natureza, indústria e ambiente urbano, informação e sociedade digital, saúde e bioengenharia e transporte, estrutura, infraestrutura e mobilidade. Então, existem mais de 1.600 professores e pesquisadores envolvidos na pesquisa no Grupo INSA. Existem diversas oportunidades de doutorado. Uma coisa que é interessante frisar, numa possibilidade de duplo diploma com a França, na França, logo após a formação de engenheiro, existe uma equivalência entre a formação de engenheiro e um master, que não é exatamente não é a mesma coisa que o mestrado no Brasil. Entretanto, na França ou na Europa, esse diploma de engenheiro equivalente ao master permite integrar imediatamente um doutorado. Então, formação completa com doutorado na França são 5 anos de engenharia e mais 3 de doutorado. Se alguém que se interessa por pesquisa em carreira internacional, um outro ponto interessante na França, ele tende a ser mais rápido. Aqui só para lembrar alguns nomes-chave de empresas que provavelmente vocês já ouviram falar.
E o que é importante nesse slide é lembrar que, claro, além desses contatos notáveis, existem em cada INSA e são extremamente bem inseridos no tecido industrial local. Então, essas parcerias com indústrias de todos os tamanhos, não somente grandes grupos, médios e pequenos também, existe, e é um interesse das indústrias, das empresas, ah, selecionarem desde cedo bons currículos dos nossos alunos. Então, várias empresas se interessam em vários eventos que são organizados na escola para apresentação da empresa, para proposição de estágios. Então, é realmente muito interessante, bem feito o sistema de criação de rede de contatos e de oportunidades dentro da escola mesmo. Bom, a vida não é só trabalho, né? Então, outra coisa que é interessante, os INSAs são todos bem localizados, alguns mesmo em zonas centrais de cada uma das cidades que dão nome às instituições, se não, todas estão muito bem servidas por transporte público. Existe toda uma infraestrutura, seja no campus onde estão ah, cada um dos locais, cada uma das escolas, ou mesmo infraestruturas públicas da cidade. Então, a questão de moradia estudantil, todas as escolas têm, ou elas têm casas próprias com um certo número de lugares para alguns dos seus estudantes, ou elas têm convênios com moradia de estudantes do sistema público. E o que é importante saber é que alunos ah, em intercâmbio e duplo diploma são prioritários, principalmente no primeiro ano. Então, a questão de moradia não é um problema no primeiro ano. No segundo, supõe-se que a pessoa já, após um ano na França, ela vai poder ter mais facilidade, vai poder encontrar um apartamento para alocar ou outras oportunidades. Mas no primeiro ano, que é o mais complicado, todo mundo tem a sua moradia garantida. Além disso, tem todo um sistema de livrarias, de mediateca, e a parte de equipamentos esportivos, piscinas. Não é necessário ser sócio, de um clube para poder praticar, os mais variados esportes. Alguns são gratuitos ou custam um preço simbólico anual, ou podem ser pagos. Uma piscina, por exemplo, basta pagar uma entrada e poder nadar. Ou pagar uma entrada, comprar várias entradas, ou que pode ser cada vez mais avantajoso e mais barato, comprar uma entrada anual. Mas existem todas as possibilidades e são realmente baratas. Questão de como participar desses programas de duplo diploma. O que é mais importante lembrar é que existe todo um sistema de editais, entrevistas, tem todo um procedimento para avaliar, né, para a gente poder se conhecer, verificar se o projeto pessoal, o profissional de vocês está em adequação com essa intenção, essa ideia de estudar no exterior. Mas o que é mais importante é de estar sempre bem ligado com o que é transmitido nas universidades. Então, esteja em contato com o Serviço de Relações Internacionais, para saber exatamente como é que é o calendário, para não perder as datas, e o resto acontece naturalmente, entrando no sistema, é só seguir as sequências, enviar os documentos, e que tudo vai se acontecer naturalmente. O que é feito normalmente com bastante antecedência, então a gente está fazendo essa apresentação, preparando ah, a próximas inscrições, e os alunos só vão começar em setembro do ano que vem, só para ter no caso de duplo diploma, né? Ah, como é que funciona o sistema como é que, no caso de quando existem bolsas, como é que funciona? Normalmente, então, tem todo um procedimento de documentos.
devem ser enviados para os professores aí no Brasil. Ah, vão ter certos critérios de nota, principalmente. Uma vez feita essa, essa primeira etapa, normalmente existe a parte de entrevistas, onde nós mesmos vamos ao Brasil, ou excepcionalmente pode ser feito à distância, onde existe a parte de entrevista, onde a gente tenta se conhecer melhor, a gente tenta responder perguntas, tenta verificar, sobretudo, a maturidade do projeto e da própria pessoa, se ela está realmente preparada no caso de duplo diploma, 2 anos longe de casa. E uma vez feita essa entrevista e validando, olha, deu tudo certo, a pessoa está preparada para a experiência, o dossiê, né, todos os dados, o CV, e o histórico do aluno é enviado para as faculdades, o que a gente chama de departamentos. Então, enviado para cada engenharia mecânica, engenharia civil, para que eles possam confirmar a aceitação e, claro, verificar se tem lugar, né? Ah, na França, o número de vagas em cada ano é bem variável, é bem dependente do número de alunos que partem ao estrangeiro, dos que ficam. Então, realmente tem essa questão de número de vagas, mas isso normalmente não é um problema. A gente tenta alocar os alunos da melhor maneira possível. Se excepcionalmente não tem lugar numa escola, a gente dá um jeito de encontrar em alguma outra. Então, essa etapa normalmente também não é uma preocupação. Então, o calendário indicativo, eu falei um pouco antes, então, como é que funciona, né, de maneira indicativa. Quem vai definir realmente é o serviço de relações internacionais de vocês. Mas, bom, seleção entre julho e agosto, início de setembro, às vezes. A gente vai ter entrevista por volta de setembro. Resultado, né, a gente faz uma síntese, né, das informações, do resultado das entrevistas. A gente transmite para as universidades por volta de outubro, novembro. No caso de perfis realmente excepcionais, alunos que estão entre os 5 primeiros 5% dos primeiros da turma, existe a possibilidade de se candidatar para uma bolsa francesa, do governo francês, chama Bolsa Eiffel, que é uma bolsa bastante prestígio e de excelência, então ela é bem difícil. Então, a gente deve, a escola francesa que apresenta a candidatura, e ela deve ser feita normalmente no início de janeiro. Então, tipo, para os alunos com esse perfil, a gente tenta dar uma corrida maior para montar esse dossiê, e os resultados vêm em março e abril, então, concomitante com as inscrições normais de duplo diploma ou intercâmbio. Aqui, esse slide mostra, então, um custo indicativo de um ano na França. Só para ter uma ideia, às vezes existem pessoas que têm condições, estão interessadas em vir mesmo sem bolsa. Esse é um custo médio. Claro que depende da cidade. Algumas cidades vão ser um pouco mais caras, principalmente a parte de acomodação, né? De residência, mas se não o resto é relativamente o mesmo. Então, que tem uma distribuição bem razoável, tem até a parte de prazer não foi, né? De lazer não foi esquecida. Então, o valor indicativo para as pessoas que gostariam de ir sem bolsa é em torno de 6.000, 6.500 euros por ano. Claro que se depois quiser afinar esse resultado, só falar com a gente. A gente pode dar mais precisões, cada um dos professores sobre sua própria cidade. Uma informação aqui, ó, todo mundo, o valor total aqui dá 7.500 e todas as pessoas, todos os alunos têm direito a uma ajuda social de moradia de 1.000 euros, isso em toda a França, todo mundo, o que reduz, então, né, esse valor de 7.500 para 6.500, né? Coisa que não pode esquecer, que todo procedimento de visto é feito através do Campus France e tem várias
é bem, tem vários procedimentos com datas, com documentos, então não é bom deixar para a última hora. Então, quando a, a decisão e as possibilidades de realizar esse intercâmbio foram preenchidas, é bom avançar com o visto o mais rápido possível, que pode demorar, pode ter documentos que levam mais tempo que o esperado, questões de teste de língua também. Teste de língua, eles são feitos com uma certa periodicidade e às vezes quando a gente está na urgência não tem teste de francês, por exemplo, na hora que a gente quer. Então é bom preparar com bastante antecedência para evitar problema. Acho que é isso. Uma hora que eu não tenha falado demais, muito tempo. Muito obrigado pela atenção de vocês.